os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós leremos versículos 8 a 12. Nós estamos pregando a primeira carta de Pedro, pelas manhãs pelo canal do Facebook, Então, se você perdeu as outras pregações, você vai encontrar lá, desde do primeiro capítulo, e nós vamos continuar agora nos cultos à noite, pregando a primeira carta de Pedro. Não tem como não se emocionar, não tem como não ficar, feliz, emocionado de alegria, porque foram 4 meses muito difíceis, pregando para a igreja vazia. É muito ruim, é muito difícil. E hoje está sendo um momento de alegria, de muita emoção, tá? Não tem como. Convido os irmãos, então, para a gente ler a palavra de Deus. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratica o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos ter uma breve oração. Santo Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa, ó Pai, nesse instante, ser com Teu servo e com toda a igreja, com todos aqueles que nos acompanham nesse momento, ó Pai. Que a Tua palavra não volte vazia, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, transforme corações, ó Pai, endurecidos, transforme corações que ainda não aceitaram a Cristo, ó Pai, o Cristo ressurreto. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, é comum nós ouvirmos que a igreja não avança por causa do seu povo. E não é só na igreja, mas há dias em que você pensa a mesma coisa. Um dos maiores estressores da nossa vida é lidar com pessoas, é o trato com os outros. A Bíblia ela é clara, se nós estivermos bem com Deus, nosso relacionamento com Deus afetará diretamente o nosso relacionamento com o nosso próximo, diretamente. Tá? E Pedro tem nos advertido a adotar uma atitude diferente do mundo, uma atitude de submissão, ser submisso, E nós vimos já anteriormente que submissão não significa você ser capacho, mas você ter uma atitude de respeito, uma atitude de adoração, uma atitude de amor, e não ser capaz, como nós vimos na semana passada, aqueles que acompanharam, que submissão não significa que o marido vai fazer o que ele quer com a esposa, não, mas é uma submissão em amor, A esposa vai fazer com alegria, vai ser submissa com alegria. E essa noite ele amplia suas instruções para aplicar o princípio, geralmente em todos os relacionamentos. Ele nos diz como os relacionamentos, nos relacionamentos nos outros, de uma maneira nós agrademos a Deus. Como relacionarmos com as outras pessoas de maneira que nós agrademos a Deus. E nós vamos ver primeiro como viver em harmonia com o outro. Uma característica que nós podemos levar conosco é da igreja primitiva. Em Atos 2 nós lemos, no versículos 44 a 47. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuía, vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Então o intuito também de reuniões
nos lares não era apenas reuniões para reunir povo, mas com intuito evangelístico. Quando a gente se reúne em casa, se nós não tivermos cunho evangelístico, de nada, talvez, não digo de nada, mas não tem o proveito que era da igreja primitiva, que era a evangelização. E o Senhor ia lhes acrescentando os que iam sendo salvos. E esses primeiros crentes eram como uma família, e eles se sacrificavam para atender às necessidades um do outro. Eles serviam juntos, eles adoravam juntos, e as pessoas do lado de fora foram atraídas pelo amor que viveram, evidenciado entre essas pessoas. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer da igreja. Ele quer que as pessoas vejam, possam olhar e ver uma atitude de Cristo, um tipo de Cristo em cada um de nós. Ele quer que nós vivamos em harmonia um com o outro, né? A menos que você não ouça, né? Você sabe a diferença entre harmonia e dissonância. Né? A harmonia ocorre quando várias vozes e instrumentos se misturam de uma maneira bonita, né? E rica, do que qualquer voz ou instrumento sozinho, né? Que pode ser o quê? Dissonante ou discórdia, né? Nós podemos dar um outro adjetivo para dissonância. Tá? Harmonia é agradável ao ouvido. A dissonância nos faz o que? Recuar, tapar os nossos ouvidos, grosseiramente falando. Tá? Não entendo muito de música. E quando Deus olha para nós, Ele quer o quê? Ele quer ver harmonia, não discórdia. Quando o mundo olha para nós, precisam ver o quê? A bela e a nova melodia que vem de seguir Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, em vez do quê? De uma discórdia, de uma competição mundana. Devemos estar unidos na mente de Cristo. A igreja primitiva tinha problemas. Em Atos 6, por exemplo, houve um debate sobre as viúvas. Pedro e Paulo discordavam sobre as suas opiniões, né? O quão salvos os gentios realmente eram. Em Atos 15, nós vemos o que? O primeiro concílio da igreja. Ao longo dos séculos, houve vários outros concílios. Houve muitos concílios para tratar de questões delicadas. E até hoje a igreja se reúne em concílios para tratar de assuntos que são difíceis de resolver dentro da igreja. Mas por quê? Por causa do pecado. O pecado nos afasta de andar em harmonia. O pecado, ele nos corrompe, e o pecado tem criado uma dissonância entre nós, irmãos. Então nós vamos ver como viver de uma maneira piedosa, né? Então nós devemos o quê? Todos nós temos diferentes paixões, né? Nem sempre significa que o que eu penso é melhor do que o outro pensa. O que nós temos que entender é que são coisas diferentes e nós temos que aprender a respeitar as diferenças, né? Para continuar a metáfora da música, esses tempos de pandemia mexeram, né, com a prática dos músicos. Alguns nem levaram o instrumento para casa, né? Então não devem ter praticado. Tá? E não tem mais... Se a orquestra se reunisse aqui, talvez eles tocariam hinos que eles já sabem há muito tempo, mas talvez uma peça mais difícil, eles precisariam ensaiar mais. Por quê? Porque até conseguir a harmonia daquela música, né? E a chave é o quê? Continuar trabalhando até que a harmonia seja alcançada. E uma das marcas, de umas manchas contra a igreja ao longo dos anos foram o quê? As muitas divisões, né? E que a igreja teve. Começou, vamos dizer, não na reforma protestante, mas a reforma protestante foi um marco que a igreja se dividiu praticamente em duas. Existia apenas a igreja católica, católica universal, que eu digo, era uma igreja só, e aí começaram as divisões. E de lá para cá não pararam as divisões. Por quê? Porque as pessoas tendem a falar, eu não concordo muito com aquela igreja. E aí monta a sua própria igreja. E isso vai o quê? Vai quebrando, vai dividindo o corpo de Cristo, onde nós devíamos viver em harmonia, respeitando as diferenças, mas adorando a um único Deus, mesmo com as diferenças que nós temos.
E dividimos sobre várias questões teológicas, algumas dessas divisões são necessárias, mas a maioria não é. Dividimos sobre estilos de adoração, estilos litúrgicos, rótulos denominacionais, quantidade de água no batismo, a frequência da comunhão, papel de líderes, qual versão da Bíblia é melhor, né? Qual que nós devemos ler? Se essa sua verdade é tão poderosa, por que vocês não se dão tão bem, né? Um católico pode perguntar para a gente, uma pessoa que não é crente, por que vocês têm tantas igrejas? Está vendo? É complicado. Você tem que admitir, é uma pergunta boa e é válida. Os que são fora da igreja veem a inconsistência que temos, que muitas vezes ignoramos. Pedro nos chama a buscar a harmonia. Harmonia não apenas dentro das nossas igrejas, mas também dentro do corpo mais amplo de Cristo. Devemos fazer isso por causa do reino de Deus. Tem pessoas que acham que crente só tem na igreja presbiteriana, né? Podíamos brincar, não, eles estão certos. Não estão. Nós temos crentes em outras denominações também, pessoas salvas em Cristo, com opiniões diferentes, com talvez teologias diferentes, sim, mas salvas em Cristo. Por quê? Porque quem salva é Cristo Jesus, e não é a forma, não é nada do que eu faço, mas é a graça de Deus que nos salva, que nos redime. Então, nada do que o homem faz vai salvá-lo. Só Cristo pode salvar. Então nós temos sim irmãos salvos em outras igrejas, irmãos que acreditam que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai. E Pedro nos chama a trabalhar para essa harmonia. Tá? Nós precisamos tomar cuidado, evitar julgamentos. Precisamos ser compreensivos e compassivos. Combinei com esses dois porque eles parecem andar juntos, né? No livro de Romanos, nós somos instruídos o quê? Chorar com aqueles que choram e alegrar-se com aqueles que se alegram. E em 1 Coríntios 12, Paulo também nos dá a imagem de um corpo. Nós somos o corpo, unidos. Ele diz que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo deve sofrer também. Se não tem alguma coisa errada. A palavra simpatia significa o quê? Sentir com o outro. Isso significa que precisamos nos aproximar o suficiente da outra pessoa, sentir o que está acontecendo na vida delas, o que os outros estão precisando, porque é muito comum aqui, nós estamos retornando hoje para o culto, dia muito alegre, mas é muito comum, muitas vezes é uma ligação, está tudo bem, está precisando de algo, não, está tudo bem, você não está vendo o olho, você não está fazendo uma leitura daquela pessoa, e muitas vezes não está tudo bem. Está tudo mal, está tudo destruído. Mas ela fala para você, não, está tudo bem, pastor. E não está tudo bem. E nós, como cristãos, nós precisamos aprender o quê? A ler, a ouvir, não somente com os nossos ouvidos, a ouvir com os nossos olhos. Então, quando a gente cumprimentar alguém, e ela fala, não, está tudo bem, faça uma leitura. Né? Seja mais inteligente e pergunte algumas perguntas chaves para que você possa realmente saber se está tudo bem. Ou se você não está interessado em saber tudo bem, então nem pergunte para ela, não faça isso simplesmente com um gesto banal. Tá? Seja honesto na sua pergunta. Isso é cada vez mais difícil no mundo que nós estamos vivendo, né? A maior parte do nosso entretenimento é o quê? Sozinhos. Hoje a gente pega um smartphone, a gente liga o Netflix, liga qualquer outro canal, stream, né, de vídeo, e fica horas e horas sozinho, não preciso de nada. Eu peço também minha comida pelo smartphone, eu não preciso sair da minha casa, o meu entretenimento está ali. Está cada vez mais difícil. Nós não precisamos sair para nos entreter, nos divertir. E nós podemos permanecer satisfeitos, isolados. E muitos talvez estejam satisfeitos, isolados. Tá? E nós vemos que isso, mesmo em uma cidade pequena, é muito pior do que numa cidade grande, né? Em São Paulo, por exemplo, você pega uma lotação, um ônibus, um metrô lotado, e de manhã
e fica em absoluto silêncio, sem ter uma interação com alguém. Isso acontece muito em cidades grandes. Não haverá uma interação, um contato visual, talvez fugaz, né? Uma pessoa dá aquela olhadinha para você, abaixa a cabeça e só. Tá? No entanto, ao nosso redor, as pessoas desejam o quê? Verdadeiramente ser conhecidas e amadas. Mas ninguém está prestando atenção. Ninguém está olhando para elas. A palavra compassivo significa o quê? Fazer a nossa simpatia se tornar uma ação. Nós podemos sentir simpatia por aqueles que tiveram o quê? Suas casas destruídas por desastres, que perderam seus empregos, demonstrando compaixão quando fazemos o que podemos para ajudar aqueles que realmente precisam. Tá? Nós podemos sentir simpatia por aqueles que estão espiritualmente perdidos. Nós podemos demonstrar compaixão quando conversamos com os nossos amigos e entramos no campo missionário ou apoiamos a linha de frente. Quando eu falo linha de frente, é a liderança da sua igreja. Tá? Então, como nos tornamos mais compreensivos e compassivos com os outros? Tire um tempo para ouvir, né? Como eu disse, ouça não somente com os ouvidos, faça uma leitura daquela pessoa, use palavras, olhe para o seu rosto, analise. Procure olhos úmidos, sobrancelhas enrugadas. Muitas vezes a pessoa não quer compartilhar, mas está com uma dor tremenda. Use sua imaginação, imagine se colocar no lugar daquela pessoa. Pergunte para si mesmo, o que eu gostaria? Precisaria se eu estivesse naquela situação? Pergunta, como é perder alguém? Como que você lida com o estresse? Isso pode te assustar? Isso te assusta? A maioria das pessoas sabe quando você está apenas sendo curioso ou quando está tentando ser compreensivo e simpático. Perdoe, deixe as mágoas irem, deixe o passado. Pare de espancar os outros com seus problemas do passado. Procure maneiras simples de ajudar. Concentre-se nas coisas que você pode fazer. Talvez você possa tomar conta de uma criança, você possa levar uma refeição para alguém, talvez você possa varrer as folhas da calçada do seu vizinho, da sua vizinha. Não sei, tem tantas coisas que nós podemos fazer em compaixão para as pessoas. Talvez algo mais substancial, como dar uma ajuda financeira, transportar pessoas de um lado para outro. Procure coisas simples que demonstram o quê? A sua preocupação com aquela pessoa. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32, ele disse assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Ame como os irmãos. Consistentemente, a Bíblia se refere à comunidade cristã, né, em termos que refletem o que é um corpo de um relacionamento familiar, como nós já dissemos. Pense nos seus relacionamentos familiares. Quando você é uma família, você lida o quê? Com desentendimentos. Então, na igreja vai ter desentendimentos também. Nós temos que lidar com isso, não separar. Uma família, quando tem um problema, uma discussão, a família não separa. A família vai tentar resolver o problema. Tá? Seu coração permanece conectado, mesmo quando você está longe. Você gosta de passar tempo juntos. E na maioria das vezes a família gosta de estar juntos. Hoje é um dia que os pais, se puderem, querem passar com seus filhos. Isso é família. Vocês se entendem porque se conhecem como poucos, vocês compartilham coisas que não compartilharia com mais ninguém. Na família a gente faz isso. É assim que Deus quer que nós nos relacionemos. Quando nos reunimos para o culto, devemos ser como uma família. Deveremos estar felizes em nos ver. Eu espero que vocês estejam felizes em estar aqui na casa de Deus, né? Olhar em volta. Eu vi alguns irmãos assim olhando, né, com alegria, com os olhos brilhando. Nossa, que bom que voltou, né?
tenha uma conversa profunda, né? Nós não podemos nos abraçar, infelizmente, mas a gente queria. Eu queria dar um abraço a cada um de vocês, né? Mas a gente não pode ainda. E quando os visitantes chegarem, né? E nós temos aqui pessoas que chegaram até nós nessa pandemia através da internet, através das redes sociais. E hoje estão aqui. Nós temos que cumprimentá-los, não deixar eles saírem sem saber que nós somos um corpo de Cristo. Tá? Nós precisamos acolher bem os visitantes. E uma das coisas é que eles precisam sentir a atmosfera que é a nossa igreja, a alegria que é fazer parte da família Filadélfia. Tá? Que eles saibam e sintam o amor cristão. Para que isso aconteça, nós teremos que trabalhar. Nós precisamos ser humildes. Humildade vem de nos vermos como realmente somos. Isso vem da comparação com o padrão justo de Deus, santo, em vez de comparar com a maneira como percebemos as pessoas ao nosso redor. Não adianta eu olhar para os defeitos dos outros, eu tenho que olhar para o padrão. O padrão é Cristo. Ele é o nosso padrão. E nós temos que seguir o padrão. Nós somos pecadores, falhos, nós vamos errar. E nós temos que seguir o padrão. Levar a Cristo. A humildade resulta em reconhecimento, né, que nós temos lutas e que cometemos erros e que falhamos. Humildade vem disso. E que nós somos totalmente o quê? Dependentes de Deus, mesmo nos nossos melhores dias. As pessoas humildes são ensináveis. Elas reconhecem que não sabem tudo. Elas não se gabam. Tá? Elas sabem que mesmo nas suas melhores ações, elas podem estar contaminadas, né? Nós devemos ser lentos para condenar, porque nós temos que ter ciência das nossas próprias falhas, reconhecer que muitas vezes nós julgamos precipitadamente e chegamos a conclusões erradas. Devemos viver com gratidão, reconhecer o que o que tem como um presente merecido de Deus. Elas não sentem o quê? Privadas, mas sentem o quê? Abençoadas. Escutando Deus, porque elas sabem o quanto precisam da sua orientação, direção em suas vidas. Nós precisamos ser o quê? Disponível para os outros. Elas realmente se importam porque enxergam além de si mesmos. Retribua com bênçãos. Tá? A última parte do texto que nós lemos é: não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, retribuam com bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Creio que para muitos esse pode ser o comando mais difícil. Né? Isso vai contra os nossos instintos. As pessoas respondem para machucar a outra, né? Palavras zangadas, palavras de sarcasmo. E é uma das lutas mais difíceis que nós temos. Quando alguém nos fere, a gente está pronto para bater, igual. E isso precisa ser tratado no nosso coração. A ideia de responder ao negativo com palavras e ações positivas parece impossível para nós. Né? Nós precisamos confiar que Deus está trabalhando na nossa vida. Tá? Devemos realmente acreditar nisso e deixar Deus trabalhar. Tá? Deus trará justiça, vindicação da abordagem, né, de Deus, do bem e do mal. É a melhor maneira de lidar com essas coisas. Ao aprendermos a descansar nele, nós descobriremos o quê? Que temos o seu poder de fazer como nunca nós faríamos instintivamente. E quando nós devolvemos o mal pelo mal, estamos apenas perpetuando aquela situação problemática. E aquilo nunca vai ter fim. Tá? Você faz algo para machucar, eu faço algo para te machucar, e você faz de novo, e vai e volta, e aquilo vai perdurar para sempre. Quem assistiu uma série chamada Dark, né, que passou de ficção científica, uma das resoluções lá do problema era isso, porque o mal nunca se acabava. Por quê? Porque o ser humano estava com o mal e ele sempre iria fazer o mal, independente do tempo que ele tivesse, o momento que ele tivesse, ele nunca ia parar de praticar o mal. E instintivamente, nós somos maus. Se não for a graça de Deus, a parte da graça de Deus, nós somos iguais os piores que tem aí nesse mundo.
Nós só não somos assim porque a graça de Deus não permite que nós façamos coisas terríveis. Talvez você já tenha visto, né, os mais antigos, talvez, filmes de velho westerns, né? Quando alguém era mordido por uma cobra, o seu amigo, a pessoa que estava lá, ela ia lá, chupava o ferimento, né, para a retirada do veneno, né? E cuspia o veneno, né? Isso era o quê? Era uma atitude de amor para aquele amigo, para tentar salvar a vida daquele amigo que era mordido por uma cascavel, né? Então, quando nós devolvemos o bem pelo mal, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos tirando uma dor lá, tentando amenizar. E mesmo que a gente não consiga resolver o problema, nós tentamos, nós fizemos algo. Estamos o quê? Nos livrando do veneno para que o relacionamento possa ser salvo e ser o quê? E Deus possa ser honrado. Então presta atenção, para isso que você foi chamado, para herdar uma bênção. Não somos abençoados por vencer uma luta, vencer um debate, uma discussão. Somos abençoados quando o quê? Respondemos à mágoa da maneira que Deus disse para fazermos. Somos abençoados quando seguimos o padrão que é Jesus e não o padrão do mundo. Então como que nós podemos abençoar alguém? Quando nós amamos de maneira incondicional, persistente. Isso envolve o que? Falhas, erros. É amar alguém que até pensa que há falhas e erros, né? Alguém que é difícil. Isso é um amor incondicional. Orar sinceramente uns pelos outros. Encorajá-los honestamente. Expressando gratidão por seus bons pontos, perdoando seus pecados contra nós. E Pedro não tira essas ideias simplesmente da inspiração. Ele foi inspirado por Deus, mas ele tinha já uma parte da palavra de Deus. E ele retira uma parte lá do Salmo 34, versículos 12 a 16, que ele diz assim: quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras, afasta-se do mal e faça o bem, busque paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal e apagará da terra qualquer lembrança deles. Então, agindo assim, nós vamos afastar do mal, buscar diligentemente o que? As coisas boas, coisas de Deus. E nós tentaremos ser o que? Pacificadores em vez de criadores de problemas. E Davi diz que se fizermos isso, Deus verá e Ele responderá rapidamente às nossas orações. Pedro, ele tem sido intensamente prático nessa primeira carta. Não deve haver confusão real sobre o que ele está dizendo para fazer e o que nós devemos fazer. Mais uma vez, nós somos convocados, então, através da palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Pedro, inspirado, a viver de maneira diferente daquela que nos rodeia, do mundo. Devemos mostrar respeito uns pelos outros, ou nos submeter, ser submissos, cooperando, amando, cuidando, perdoando uns aos outros. Reserve um minuto, faça uma pergunta para si mesmo. Eu conheço alguém que vive assim? Eu conheço alguém que é humilde, gentil, gracioso e lida com os outros com a graça de Deus? Se você conhece essa pessoa, deixa eu fazer outra pergunta. O que você acha dessa pessoa? Minha suspeita é que você admire essa pessoa como um indivíduo verdadeiramente piedoso. Você admira ela, você gosta de estar perto dela, você se sente melhor quando você conversa com ela. Tá? E quando você pensa em alguém maduro na fé, vem quem? Vem a imagem dessa pessoa que provavelmente você pensou. Aprenda isso, esforce-se para ser esse tipo de pessoa, para que os outros vejam isso em você. Mas se você não conhece alguém assim, ao pensar em seus amigos, talvez não haja ninguém assim nos seus círculos de amigos, no mundo, seus vizinhos, né? Como que seus vizinhos te veem? Talvez seja verdade que você precise o quê? De melhores amigos. É possível isso também. Mas aqui está uma pergunta. O que impede você de se tornar esse tipo de pessoa para os seus amigos? Principalmente os de dentro e os de fora da igreja. O que te impede? Por que você não pode ser a pessoa que os outros pensam
quando pensam em alguém amoroso, compassivo, humilde e piedoso? O que está impedindo você de ser essa pessoa? O que impede outras pessoas de ver Jesus em você? Talvez falar, meu jeito é difícil, pastor, eu não consigo, eu não vou fazer, eu não sou. Isso é uma verdade, nós acabamos de ver, instintivamente nós não conseguimos. Mas por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez na cruz, nós podemos. Nós podemos. Jó, quando você lê o livro de Jó, você lê o capítulo 21, a integridade de Jó, capítulo 31, se eu não me engano, e você vai ver o quê? Como um homem daqueles íntegro, ele só foi íntegro porque Cristo, porque Deus permitiu que ele fosse. Então, você pode ser essa pessoa piedosa porque Cristo permite que você seja. Hoje Cristo já morreu para perdoar as suas mazelas, o que há de ruim em você, para te limpar, para te transformar numa nova pessoa. Se você não teve uma experiência com Cristo ainda, busque a Deus em oração. Peça para que Ele arrume a sua vida, para que Ele conserte os pontos errados da sua vida, para que você seja uma nova criatura e que as coisas que para trás ficam sejam esquecidas. Porque é assim que Deus vê a sua nova criatura. Ele perdoa. Então, se você parar para pensar sobre isso, é uma pergunta muito boa. Será que eu tenho sido essa pessoa piedosa para aqueles que me cercam? É assim que nós devemos ser para as outras pessoas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, meus irmãos.